Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje tem a honra, a satisfação, o prazer novamente de estar aqui com meu amigo Mário Paiva. Vamos bater um papo sobre direito penal com o advogado Rafael Fecuri, que é professor e advogado. E foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral até 2024, é isso? Isso, 24. Doutor, desde já agradeço por estar disponibilizando seu tempo e conteúdo para engrandecer o podcast. Meu amigo Paulo, é sempre um prazer voltar aqui para fazer direito, né, na sua presença, agora do jurista, na classe dos juristas, inclusive, ele ascendeu ao TRE, Dr. Rafael Fecuri, e ele tem muitos ensinamentos, com certeza, para nos brindar hoje aqui nesse capítulo do podcast para fazer direito. E uma das perguntas interessantíssimas, que eu acho que é de comum a todos, é as investigações que ocorrem no âmbito da Polícia Federal, no âmbito da Polícia Civil, principalmente a questão que garante os direitos individuais daqueles investigados. E eu começo a perguntar para o doutor Rafael o seguinte: na minha geração, eu vou completar 30 anos de advocacia. Nem parece. Na minha advocacia, nós começávamos, e aí eu me lembrei uma questão interessante para lhe perguntar. Nós tínhamos, ou então, eu nunca fui advogado criminalista, mas nós tínhamos à época o quê? Primeiramente, nós tínhamos um inquérito policial. Quando alguém era acusado de algum crime, nós tínhamos um inquérito policial, nós tínhamos uma denúncia, nós tínhamos aí um processo penal, e ao final deste processo nós tínhamos um condenado e ele ia para o cárcere ou não. Hoje não. Hoje não. Hoje, que eu digo, há uns 10 anos atrás, eu queria saber como você vê isso inicialmente. Nós estamos, para mim, um advogado que já tem alguns anos de experiência, nós estamos antecipando indefinidamente a pena, ou seja, prende. Isso daí o senhor já, com certeza, já deu palestra e aulas sobre esse assunto. Mas na minha impressão como advogado, eu vejo que a antecipação da pena hoje é uma regra. Então, primeiro sai na imprensa, primeiro prende, primeiro achincalha Depois e depois investiga. salva ou não aquele condenado. Então, essa prática que se desenvolveu ao longo dos anos, nós estamos falando aqui 10 anos, um pouco mais, eu acho ela um horror. Para mim, eu prefiro, Paulo, antigamente. A pessoa tinha um processo justo, um processo em que ela respondia em liberdade e após a instrução e após a sedimentação das provas, ele seria punido ou não. Hoje o que nós estamos vendo sempre é a antecipação da pena para os possíveis. A não aplicação condenados. da presunção de inocência. Isso virou regra. E eu queria saber do Dr. Rafael Fecuri como está esse desenvolvimento e o que ele acha dessa evolução do processo penal ou involução do processo penal. Bom, em primeiro lugar, prazer, Paulo estar aqui, uma honra, uma satisfação, obrigado pelo convite, Mário também, uma honra estar aqui, eu já acompanho o podcast, que é, se não o maior, um dos maiores podcasts jurídicos do Brasil. Então, fico muito feliz de estar aqui, batendo esse papo com vocês, já acompanho há muito tempo. Bom, em relação à tua pergunta, à tua inquietação, quantos dias eu tenho para responder isso? Exatamente, é verdade. Eu concordo contigo. Antigamente se tinha uma concepção talvez um pouco mais, não vou dizer mais segura ou mais rígida de como era esse procedimento, esse curso do processo penal. As coisas talvez fossem mais ou menos desequilibradas, para não dizer mais equilibradas. O que acontece hoje? O volume de informações, o volume de processos, o volume de investigações é absurdo. E as formas de investigação, elas avançam, assim como as formas de subtração do crime, ou de disfarçar o crime, ou de fugir a investigação, elas também avançam, né? A investigação, o Estado sempre vai estar atrás do crime. O crime ele evolui e o Estado vai descobrir métodos novos de investigação a partir da evolução do crime. Isso é assim em qualquer aspecto da vida. Eu sempre digo para os alunos em sala de aula, técnicas avançadas de consultas não autorizadas da prova dos colegas. A famosa cola. Né? O professor nunca vai estar
nunca vai estar à frente. Os alunos sempre vão desenvolver novas técnicas e o professor vai ter que ir atrás de descobrir, os caras estão sempre avançando. Em relação ao processo penal, o que tem acontecido? Em primeiro lugar, se sabe muito pouco, ou se utiliza muito equivocadamente a prisão cautelar. Se esquece o que é a prisão cautelar. Nós sabemos que há requisitos rígidos, muito bem postos para que se decrete uma prisão cautelar, ou seja, aquela que é decretada no curso do processo ou da investigação, e infelizmente isso se tem abusado um pouco dessa prisão cautelar, e eu dou um exemplo muito claro, quando se prende alguém porque há um risco de reiteração de crimes. Em outras palavras, aquele cidadão investigado ou réu, se não for preso, ele vai continuar cometendo crimes, ou tem um risco real de cometimento de crimes. Isso é um grande problema. Por quê? Porque quando o juiz decreta com essa justificativa, ele está afastando o fundamento cautelar e está utilizando a prisão como um mecanismo de segurança pública. Quem é que tem a função constitucional de evitar a prática de crimes? Não é o judiciário. É um ramo da segurança pública, que é a polícia ostensiva, e sabemos que ela tem essa missão. Então, quando se decreta a prisão por esse motivo, você está falando, o órgão de segurança pública regular originário não vai dar conta, se eu não prender o cara não vai ter jeito. Então, esse é um belo exemplo do mau uso de uma prisão cautelar. Entre outras, entre presunções de fuga, ou presunções de que aquela pessoa em liberdade vai destruir provas, ameaçar, coagir testemunho, então esse é um problema. Só que tem uma outra questão também. O uso da prisão cautelar, infelizmente, ainda existe, né? Especialmente em tempos mais recentes, para forçar colaborações, delações premiadas de outros corréus. Então, às vezes, a investigação tem um limite, não consegue nada, e a colaboração, a delação é um mecanismo que o Estado tem para falar, se eu não entrar no coração dessa organização, desse núcleo criminoso, eu não vou conseguir descobrir. E aí, aqui e acolá, ainda se enxerga, se vê prisões cautelares com essa finalidade de facilitar a colaboração. Então, isso acaba sendo uma deficiência da investigação. Às vezes, a investigação tem uma amarra, tem uma trava, e se utiliza dela também para forçar a colaboração. Aí bloqueia todos os bens, as contas do investigado, prende. Como é que o cara não vai delatar? A própria colaboração, ela fica prejudicada, né? Porque tira a voluntariedade da pessoa em colaborar. Já seria um requisito aí de invalidação dessa colaboração. Aí deve haver um controle de legalidade sobre a colaboração, mas também não é algo de se aferir, né? A banalização da prisão, Paulo, nós temos aqui alguns amigos que já foram presos, advogados que já foram presos, colegas, amigos, enfim. Mas alguns justamente, outros injustamente, mas foram presos. E você sabe, e o doutor Rafael sabe muito também, que você pegar um sujeito da sociedade, ir lá no teu apartamento, ir lá na tua casa, e ser colocado num camburão, e até isso também tem as discussões homéricas sobre a utilização das algemas, enfim. Mas, enfim, quando conselheiro da OAB, também tive a oportunidade de ver alguns colegas sendo presos e tudo mais. E aquela imagem nunca sai da vida deles e nunca sai da família deles. Então, por que eu estou insistindo nessa pergunta com o doutor Rafael? Porque é muito pragmático, a situação é muito ruim, é muito desgastante para aquela família. Tem gente que nunca mais se recupera desse tipo aliás, a grande maioria, mas alguns não se recuperam. Então, a banalização das prisões, como a gente tem visto aí, se justifica? Eu acredito que não, né? Mas isso o doutor Rafael... Mas e quando é utilizada de maneira desvirtuada também? A própria cautelar, a gente observa que não só para a questão da colaboração, mas como uma forma de vexatória para tentar forçar essa pessoa a colaborar com a investigação de alguma maneira, sob pena de expor toda a família. O doutor Mário trouxe uma coisa sensacional. O impacto em toda a família ele é muito grande. Então, às vezes, a pessoa deixa de exercer seu direito de defesa plenamente em prol de proteger os familiares que estarão sendo alvo dessas buscas e apreensões, dessas cautelares diversas. Então, ou seja, esse mecanismo dessas cautelares realmente gera um transtorno imenso para todas as pessoas que são alvo dela. Quando a gente fala nisso, e para concluir, quando a gente fala nisso, nós vemos aí na televisão, assim, nas reportagens, nós vemos aqui de manhã cedo, as crianças chorando, o pai... mas aí sempre aquela pecha, tu é advogado de bandido, é sempre aquela pecha.
Eu tenho que me limitar, porque ainda tem outras coisas. Eu me lembro, eu sou do tempo que as pessoas, doutora Elisandra, não poderiam nem ser vistas ao lado do advogado criminal, porque era uma desonra, porque, poxa, você está bebendo, ou você está convivendo com o advogado criminal, isso era uma desonra na minha época, que ele está respondendo, tá com algum problema. Então, às vezes, até a entrada pelos escritórios era difícil. Então, tudo isso, vamos deixar aqui para o doutor Rafael explicar essa situação, como é que a gente pode contornar essa situação, se é que a gente pode evoluir. Assim, cara, é um desafio, né? Seja como advogado criminal, seja como professor de processo penal já também há muito tempo. Enfim, é muito comum, às vezes tem policiais, alguém chama de segurança que são alunos, e tem uma outra perspectiva, né, do sistema penal. Resposta. E aí eu preciso trazer essa pessoa para a realidade e mostrar o erro epistemológico da questão daquela premissa totalmente equivocada que direitos humanos, direitos fundamentais, eles existem para proteger bandido. Aí eu sempre dou um exemplo. Cara, isso aqui não é para proteger bandido, isso aqui é para proteger inocente. Mas como assim? Mas calma, eu te provo isso. Eu provo que as garantias fundamentais, os direitos humanos, existem para proteger inocente. Por quê? Imagina que o processo penal ele é uma ponte. No começo, no início da ponte está o início da investigação, tal, vai ter todo o processo. Ao final da ponte vai ter o resultado, né, final. Todo mundo que é acusado por um crime, inocente ou culpado, vai ter que passar pela ponte, vai ter que passar pelo processo. Não há uma outra alternativa, mediação, conciliação, como tem no processo civil, trabalhista, outras formas de resolução desse conflito. Então, o cara inocente ou culpado vai ter que passar pela ponte. A gente só vai saber se ele é inocente ou culpado depois dessa travessia da ponte. Não está escrito no começo da travessia, na testa dele, se ele é culpado ou inocente. Então, todos vão passar, culpados e inocentes. Então, eu tenho que fazer com que esse processo ele seja o menos doloroso, o menos traumático, o menos problemático para os inocentes. Porque ele precisa atravessar essa ponte sabendo que é inocente, ser tratado como inocente em todos os aspectos, por todos os atores do sistema penal, e ao final ser confirmada a sua inocência. Ele passou sofrendo a menor carga de trauma possível. É para isso que existe. Aí alguém vai falar assim, mas criminoso, culpado vai passar também. Eu falei, ok, mas é o preço que a democracia paga para proteger inocente. Portanto, eu não posso tratar antecipadamente todos esses que vão passar como culpados, porque eu não sei quem vai passar nesse filtro e vai ser inocente ou culpado ao final. O processo ele é um grande filtro epistemológico de reprodução daquele fato passado que é o fato criminoso. Então, existe uma série de regras, procedimentos lógicos, né, probatórios para aferir se o cara é culpado ou não. E aí o Estado precisa se curvar a esse procedimento chamado devido processo legal para conseguir provar, se é que consegue, quando conseguir, a culpa de alguém. Então, é para isso que servem as garantias, para proteger os inocentes dessa travessia da forma menos traumática possível. Se é que dá para falar menos traumática, porque responder a um processo, virar réu, ser investigado, sofrer uma operação de busca e apreensão, certamente é trauma que não se apaga. O sistema, a gente observa que existe também a questão da segurança pública, aquela resposta social para a própria sociedade em si identificar que a justiça está sendo feita. A questão do devido processo legal ser lento também, o processo penal ser lento, o processo no Brasil é lento, ele passa uma falsa sensação de impunidade. Então a gente percebe que muitas pessoas, quando se depara com um criminoso, teoricamente o suposto criminoso, um acusado, que está sendo posto em liberdade em momento subsequente ao cometimento de um crime, isso traz para a sociedade leiga uma falsa imagem de impunidade. E eu acredito que eles tentando fazer um controle disso e passar uma imagem que a sociedade, que está sendo de fato punido, aí eles criam vamos dizer, um filtro maior, eles retiram esse funil e colocam um filtro mais amplo e acaba punindo os inocentes, teoricamente, ou atropelando todo o devido processo legal. Aproveitando esse gancho, eu vou até lhe trazer um ponto de reflexão.
A gente observa que está tendo um julgamento hoje dos atos de 8 de janeiro com Bolsonaro e mais 5 acusados. E vamos esquecer os sujeitos, vamos esquecer os ministros que estão envolvidos, vamos esquecer política A e política B. Vamos apenas analisar o processo penal. Doutor, como você vê o devido processo penal, o devido processo legal, o processo penal nesse julgamento? E quais os reflexos que isso pode gerar para as instâncias inferiores? Haja vista que vai se tornar um paradigma, é um modelo. Então, a minha preocupação não é só nesse julgamento específico, mas o que isso vai representar posteriormente ao ato. Bom, essa pergunta também é extremamente importante e complexa. Falando da tramitação, né, do processo, digamos assim, eu tenho um devido processo legal muito bem estabelecido e que todos os magistrados do Brasil conhecem muito bem. Só que o devido processo legal, e é importante falar, ele tem dois aspectos, digamos assim, duas facetas. O devido processo legal na sua face formal, né? E a sua face substantiva. O devido processo legal, no seu formato, digamos assim, formal, ele é a observância daquele rito procedimental estabelecido. Observância do cumprimento dos prazos, abrir possibilidade para a defesa se manifestar, contraditório, acusação, se manifesta a defesa, produção de provas, estabelecer os prazos, dar direito de defesa, permitir alegações finais, sustentações orais. Em relação a isso, eu acho que não há o que discutir. Tem sido muito bem observado, né? Você tem a lei, a 8.038, que rege esse procedimento de foro, para quem tem foro por prerrogativa, de tribunais. Só que o devido processo não é só isso. Não basta eu te dar um prazo, não basta eu te dar a possibilidade. Vai aí, Mário, te manifesta aí. Pode falar. Vai lá, Paulo. Pode se manifestar, pode rolar testemunho. Eu preciso garantir que todos esse plexo de direitos e garantias fundamentais que compõem o devido processo legal sejam observados na sua plenitude. Ampla defesa, juiz natural, contraditório, fundamentação das decisões, inadmissibilidade de provas ilícitas, garantir, acima de tudo, um juiz isento, imparcial, garantir o formato do sistema acusatório muito bem estabelecido. Eu tenho uma agência que investiga, outra que acusa, outra que só julga, até porque o julgador no processo penal, em qualquer modelo de processo, ele é árbitro. Ele não deve auxiliar, ele não deve investigar, nem auxiliar a defesa, nem a acusação. Ele é árbitro. Ele fica ali de braços cruzados, as partes que vão produzir as provas e ele, de forma completamente, não vou dizer neutra, porque não existe isso, mas de forma isenta, independente e parcial, ele profere o resultado a partir das provas produzidas em contraditório. Esse é o ponto mais importante. Então, que tenha um julgamento de fato isento, imparcial, independente, que cada julgador chegue ali em estado de dúvida, pelo menos, sem uma predisposição a condenar ou absolver, porque, de fato, se mexer, afetar em qualquer aspecto da independência, da imparcialidade do julgador, você fere de morte aquilo que é mais sagrado devido ao processo legal, que é a necessidade de imparcialidade. Então, não basta observar a tramitação regular dos atos. Isso é muito pouco. Eu preciso observar o conteúdo e os efeitos, a dimensão de cada garantia dessas. Senão, eu estou ferindo o devido processo legal. Teve um tema extremamente interessante. Isso a gente só vai ver ao final do julgamento. Cada ministro proferir seu voto e vamos ver, né? Mas o problema é que os votos já parece que foi até antecipado, né? Mas vamos lá. Eu achei interessante uma coisa do devido processo legal que foi mencionado, que é a questão da razoabilidade. Ali não é da razoabilidade, que foi pontuado, acho que foi ontem, sobre a questão do tempo, da duração razoável do processo. Que ele deve ser para catalisar para que o processo não demore, mas dependendo da situação deve ser vista de maneira oposta. Como os autos são extremamente longos, os prazos, a defesa vem alegando que não tem condição de analisar todo o material exposto no processo, nem se tivesse um grupo extremamente
robusto de advogados na banca. É um tema que a gente não se depara, porque normalmente quando a gente fala dessa questão do prazo do processo, dessa duração do processo, normalmente a gente quer que tenha celeridade. Nesse caso, eles querem o oposto. Eles querem que prorrogue, crie-se uma prorrogação para que eles tenham a condição, de fato, de acessar os elementos que estão acostados nos autos. Qual a sua perspectiva sobre esse assunto? Esse tema da celeridade, ele, enfim, já está massacrando o judiciário há muito tempo, né, no Brasil. E todo mundo quer celeridade. E aí eu preciso ser um pouquinho sincero aqui, Mário. O advogado criminal, né, Paulo? Ele não quer tanta celeridade assim, porque sabe-se que no processo penal o tempo conta a favor do réu. Quanto mais demorar, melhor, não só pelo risco de prescrição que acontece, mas também porque quanto mais tempo se levar do fato ao julgamento, o fato vai esfriando, as provas vão se esquecendo, tudo vai sendo favorável ao acusado. Então, mas no geral, obviamente, que ele quer a resolução da demanda naquele prazo razoável. Não se tem definido exatamente o que é o prazo razoável, para ti pode ser um, para o Paulo pode ser outro, mas eu não posso também correr demais com um processo, porque eu corro o risco de atropelar garantias. Existia um procedimento em Roma, um período de Roma, que era o chamado processo ex abrupto. Se julgava ali no ato. Era um flagrante em forma de julgamento e já matava o processo, julgava ali, cumpria a pena, acabou. Uma resposta social imediata. Imediata. Tem um filme, acho que é do Stallone, O Juiz, ele faz algo parecido. Isso também não pode acontecer. Essa celeridade excessiva não faz bem ao processo penal. Por quê? Porque eu tenho um fato criminoso. Esse fato criminoso ele é impactante, ele é chocante, ele é diferente de uma dívida, de uma questão trabalhista. Ele precisa ser maturado, ele precisa ser amadurecido, as provas precisam ser produzidas. Claro, também não pode levar 1, 2, 3 anos para julgar. Mas, vamos lá, alguns meses ali, tal, não é um prazo razoável, né? Porque a tendência de aceleração leva a atropelo de garantias. Então, essa necessidade de dar uma resposta ali muito imediata, eu lembro exatamente desse procedimento em Roma, que era um procedimento para confirmar o flagrante, que nem sempre o flagrante é aquilo que parece ser, né? O flagrante ele tem uma aparência de realidade que nem sempre se confirma. Portanto, é diferente o prazo razoável no processo penal. Quando ele entrou na garantia, quando a garantia entrou, o último inciso lá do artigo 5º da Constituição, acho que é 78, se eu não me engano, aquilo serve para tudo, né? Até para processo administrativo, mas não certamente não é o alvo principal, não era o processo penal, né? Sobre a questão dessas provas, dessas cautelares, perdoe. Quando determina algumas cautelares, aí vem a questão das buscas e apreensões. Normalmente, as provas anteriormente, essa era digital, era mais material, era documental, era testemunha. Hoje pouco se fala de testemunha, principalmente em operações da Polícia Federal. É raríssimos casos que eles vão arrolar testemunha. Normalmente são provas digitais. E essas provas digitais, hoje com a inteligência artificial, facilmente qualquer pessoa com conhecimento mediano consegue manipular. Então, ou seja, eu tive um acesso a um processo extremamente interessante. Tem uma pessoa que está sendo acusada e foi retirada. A suposta vítima retirou as câmeras de casa, juntou-se, entregou para o delegado e juntaram no processo. E eu peguei esse processo já em andamento e chamou atenção. Falei, cara, cadê a cadeia de custódia dessas câmeras, dessas imagens? E essas imagens picotadas, ou seja, pode ter sido retirado do contexto, e pior, podem ser editadas. Então, ou seja, às vezes apenas a perícia também não vai conseguir formatar de fato o contexto que está ali. Uma imagem, né? Exato. Só que quando se junta isso no processo, ele já causa, querendo ou não, uma formação de opinião do magistrado, que eu acho errado também. Eu acho que o magistrado não poderia ter acesso a esse tipo de prova antes. E por isso que seria interessante no juiz de garantia analisar todas as provas que vão ser utilizadas no processo antes de encaminhar para o juiz que irá julgar o processo. Mas, transcendendo isso, qual a sua perspectiva sobre a questão dessas provas digitais e da importância dos advogados conhecerem
todos os mecanismos de extração juntados em processo e manipulação dessas cadeias, desse material na cadeia de custódia. Essa questão da prova digital hoje ela é realidade, né? Quando nós começamos a advogar, a grande forma inovadora de investigar na época era a interceptação telefônica, né? Que é uma lei recente, inclusive, uma lei de 96. Então, já no final ali da década de 90, se começou com essa grande inovação que era a interceptação telefônica. E, de fato, muita gente já não existe mais, né? foi pega. Né? Exatamente, mais. Quer dizer, era telefone, né? Celular, telefone fixo mesmo e tal. E não tem mais. Quer dizer, hoje é o quê? E as buscas e apreensões, enfim, apreendiam ali computadores. Eu lembro, ainda no início dos anos 2000, a busca e apreensão levava caixas e caixas de documento, de pastas, de arquivos físicos impressos, né, dos investigados. Hoje só tem basicamente duas coisas que levam, né? O HD do computador. Que utiliza, né? Que utiliza. O HD e o telefone que tá a vida da pessoa. O HD e o telefone acabou, porque isso... E aí, além disso, tu vai ter quebra de sigilo fiscal, bancário, também que tem ocorrido muito. Então, assim, a realidade, as provas vão estar muito aí a partir desses mecanismos eletrônicos, computadores, né, celulares, tablets, enfim. Então, pela facilidade de manipulação, edição de uma imagem, de um documento, é necessário, de fato, que se observe com maior rigor ainda nesse tipo de prova digital, né, eletrônica, a cadeia de custódia. O que é essa cadeia de custódia? É um conjunto de procedimentos para aferir integridade, autenticidade, confiabilidade a essa prova. Existe a necessidade de qualquer prova que deixa vestígio, a lei que foi recentemente alterada, né, a lei anticrime, exige a observância da cadeia de custódia. É um procedimento longo, bem complexo, para qualquer coisa. Aprender um produto químico, aprender um documento, um papel, aprender, sei lá, dinheiro, tudo isso deve passar por um procedimento rigoroso de controle dessa integridade, autenticidade e confiabilidade da prova. Então, assim, a jurisprudência talvez não seja tão rigorosa em relação a provas não digitais, provas físicas. Né? Tem passado um pouco mais flexível. Mas, em relação a dados eletrônicos, a chamada prova digital, aí a jurisprudência tem, de fato, apertado um pouco, tem exigido a observância da cadeia de custódia pela facilidade de edição, de manipulação. Mas você percebe alguma diferença em análise dos tribunais federais e da justiça comum? Nessa questão dessa análise desse tipo de provas digitais? Porque normalmente essas provas digitais, eu vejo que eles são mais criteriosos quando se trata na justiça federal. Quando vem para o juizado comum, para a justiça comum aqui, eu acho que falta um pouco de critério. Eles têm aceitado um pouco mais esse tipo de prova, sem essa cadeia de custódia e sem até mesmo a perícia. Talvez sim, mas o controle que a gente vai exercer mesmo talvez seja mais nos tribunais superiores, né? Que aí lá existe uma jurisprudência que vai uniformizar o entendimento de todo o Brasil e o controle tem sido muito a partir daí, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, a gente tem observado mais de rigor em relação à observância da cadeia de custódia da prova digital. Então, assim, para encerrar esse ponto, é muito fácil você, quer dizer, hoje tem programas, não sei nem como é que fala, de inteligência artificial, que você cria um vídeo, né? Você manipula completamente um vídeo, um áudio, faz aquele chamado deepfake, né? Imagem, então, print de WhatsApp, é a coisa mais fácil do mundo fazer. Então, por essa razão, mais ainda... Essa prova teria que ser imprestável, né? Completamente. Posso? A última. Depois eu deixo você falar. Porque eu gosto também. É um tema interessantíssimo. Transcendendo essa questão das cautelares, normalmente nas operações atuais, nos deparamos também com um cumbo, que é interessante. O que acontece nas operações um pouco mais robustas, que a gente se depara normalmente é quase semanal, né? Que a gente vê no Antagônico, aqui que é local, no Estadão, é comum, muito comum. Sempre vai vir um cumbo de crimes, que é o quê? Organização criminosa, lavagem de dinheiro e o crime antecedente, normalmente envolvendo algum crime que gere dinheiro, gere recurso, né? Que é uma das condicionantes. O que você tem percebido nessa situação? Por que o Ministério Público não analisa os casos de maneira
de maneira correta e eles tendem, de fato, sempre a imputar, porque o Ministério Público ali, o promotor de justiça ou o procurador, ele é um fiscal da lei. Teoricamente, ele não deveria estar tendo esse tipo de postura, mas é uma postura muito, muito comum. Qual a sua perspectiva sobre eles pegarem e se transformar isso numa coisa natural quando é algo que deveria estar sendo combatido de maneira bem eficiente? Olha, Paulo, a lei de lavagem ela é recente, né? Ela é de 98. Então, assim, ela passou muito tempo aí em dúvida, não sendo aplicada, demorou, digamos, para se encontrar esse caminho. Em 2012, por exemplo, um bom tempo depois, ela teve uma alteração relevante, substancial, que tornou o tratamento contra a lavagem mais rigoroso, especialmente em relação ao chamado crime antecedente. E relativizou, né? Porque, enfim, antigamente existia um rol, existia maior rigor em relação à prova do crime antecedente, e isso em 2012 alterou, não tem mais o rol, qualquer crime, e especialmente o standard probatório, ou seja, aquela quantidade de prova que precisa para comprovar o crime antecedente, ela é muito mais flexível, né? Então, às vezes, nem tem a prova cabal do crime antecedente, pode ser uma corrupção, pode ser um peculato, licitação, muito dos casos, mas... Agora, os jogos de azar, que é interessante também, que nem é crime, né? É uma contravenção penal. Contravenção. Às vezes nem tem a prova bem definida desse crime, mas você tem uma movimentação de um valor excessivo girando, né, sem uma demonstração da origem ilícita desse valor, que é exatamente a lavagem. E aí isso acabou facilitando a propalação assim, absurda da lavagem. Então é comum, tenho visto aí vários casos em que o cidadão é investigado, processado só pela lavagem. É o crime autônomo. É o crime autônomo. É um crime autônomo, então... Mas assim, há uma impressão de que não, mas é dispensável, não precisa provar nada. Não precisa provar esse crime antecedente. Até porque... eu sempre digo, a lavagem, ela pode parecer algo, mas ela pode ser um crime muito mais leve, uma sonegação fiscal, por exemplo. Eu tenho um valor oriundo da prestação de serviço, só que não quis emitir nota, fiquei guardando ali no colchão, ou guardei, fiquei depositando aleatoriamente, e é uma sonegação. Quer dizer, a sonegação, ela nem sempre ela se confirma naquele momento. Eu tenho até o final do ano fiscal para declarar, dependendo do regime. Então, assim, essa propalação excessiva do crime de lavagem também tem sido um pouco desenfreada, né? Olha, tem um tema que é extremamente interessante quando se trata de lavagem de dinheiro. É a questão da dosimetria, porque é um crime com pena alta. Porém, analisa-se só se existiu o crime antecedente, a lavagem. Então, ou seja, você vai pegar de uma contravenção penal, onde nem é crime, como com um crime grave de tráfico internacional. Ambos os crimes vão destinar a pena de lavagem de dinheiro. Então, ou seja, é desproporcional você punir uma pessoa com lavagem de dinheiro com as mesmas penas de uma pessoa que está fazendo uma contravenção penal de uma pessoa que está cometendo um crime de tráfico internacional. Qual a sua perspectiva sobre isso? Você acha que deveria ter alguma reformulação sobre a norma? Cara, se for parar para pensar, se não estou enganado aqui, acho que é de 3 a 10 a pena da lavagem. Quer dizer, é uma disparidade esquisita. Quer dizer, o cara comete o mesmo crime sofrer 3 e um outro... Difícil pena máxima, né? Mas pegar ali 8 é uma diferença muito larga. E aí fica, enfim, tudo acaba caindo na dosimetria da pena. Mas em relação ao crime antecedente, Paulo, se de fato não for só a lavagem, aí ele vai sofrer a sanção lá acumulada, as penas acumuladas, e aí cada um vai sofrer a pena proporcional àquele crime antecedente que cometeu, né? Então, mas a gente pega assim, sabe o que é estranho? Vamos lá, a gente vai pegar uma contravenção penal, que provavelmente não vai ter pena, não vai ter algo a ser cumprido efetivamente. Porém, você coloca secundariamente, apesar de ser autônomo, o crime de lavagem de dinheiro. Esse mesmo crime, ele é imputado, apesar de ter esse lapso grande de 3 a 10 anos, mas mesmo assim, esses 3 anos é uma pena extremamente alta para uma pessoa que cometeu uma contravenção penal ou algum outro tipo de crime que, teoricamente, a pena é inferior.
Tem alguns países que eles mudam, eles criam um sistema de dosimetria para a pena de lavagem de dinheiro, já atrelando aos crimes, né? Perfil do crime. Assim, esse perfil de crimes financeiros, acaba sendo crime financeiro, né? Crime de lavagem. Os crimes tributários, eles passaram a ser criminalizados no Brasil na década de 90, né? Chamado colarinho branco, vamos colocar dessa forma. E se criticou muito a doutrina penal, vem criticado porque são condutas, enfim, que talvez não sejam das mais graves, e o Estado se utilizou do braço mais forte que ele tem com o objetivo fiscal, arrecadatório. Criminalizar a sonegação fiscal. Quer dizer, as receitas estadual, federal, municipal têm mecanismos extremamente eficazes para cobrar o tributo. Mas aí não estava funcionando, a sonegação muito alta no Brasil, aí mexe onde? Mexe no direito penal. Vamos criminalizar. Tanto é que o cidadão recolheu o tributo antes do início da ação, extinção da punibilidade no crime tributário. Então, tem se utilizado o direito penal com essa finalidade arrecadatória. A lavagem, claro, não é tão simples assim, mas acaba aproximando. Por quê? Porque o que é mais grave? Vamos refletir aqui. É o crime antecedente ou a lavagem? Eu não tenho dúvida nenhuma que o alvo, sempre a conduta mais grave, é o crime antecedente. Tanto é que a gente fala o crime antecedente. A lavagem é apenas, entre aspas, A utilização do recurso. um mecanismo de limpeza, né? Incorporação do valor de maneira lícita. Lícita no mercado financeiro, no mercado. Só que aquilo não foi a lavagem que criou aquele valor ilícito, foi o crime antecedente, seja ele qual for. O impacto direto social seria, de fato, do crime antecedente, não da lavagem. O estrago é feito pelo crime antecedente, seja corrupção, seja crime de licitação, seja o crime de... não vamos utilizar o nome que tem utilizado, jogos de azar, né? Bets e tal. Esse aí que está o problema. Mas aí se aperta na lavagem, por quê? Porque é ali que vai se extrair o quê? A reparação do dano, que os milhões e milhões de reparação vem do processo de lavagem. Mecanismos processuais extremamente rigorosos de assecuração, restituição do valor do crime. Mas, doutor Rafael, eu até inicialmente ia concordar com isso, eu fui na mesma linha, mas agora me veio luz uma situação que ocorreu agora do PCC. Aquilo ali é uma demonstração muito clara da importância da lei de lavagem de dinheiro. Por quê? A gente percebe-se que eles utilizam dinheiro de origem ilícita, incorpora de maneira legal e depois vai concorrer com as pessoas que não têm a mesma origem de dinheiro. Então, ou seja, eles têm uma condição muito maior de estar no mercado e concorrendo de maneira, ou seja, é desproporcional. Eu, como empresário, pagando meus impostos, procurando recurso de maneira ilícita, e essa pessoa concorrendo comigo, tendo rios de dinheiro caindo, ele vai me comer, ele vai acabar com o meu negócio rapidamente. Então, eu acho que o maior impacto da questão da lavagem de dinheiro é quando faz a recolocação desse valor de maneira lícita e gera uma concorrência desleal com as pessoas que de fato estão trabalhando de maneira correta. Tá aí, deixa um bom exemplo daquilo que eu falei ainda há pouco, né? Como é que o crime ele está sempre na frente do Estado, ele está sempre avançado, e tá aí deu enfim, o exemplo de como a sofisticação desses mecanismos criminosos e de organização, né, realmente empresarial chegou. Era até difícil identificar assim, o que era lavagem, o que não era, porque era um mecanismo muito bem elaborado, né, empresarial, extremamente sofisticado. Mas, assim, tudo isso aconteceu, Paulo, porque em algum lugar, e aí a origem, enfim, é até difícil de identificar, em algum lugar não se conseguiu frear os vários crimes antecedentes, né, que levaram a essa organização ser tão bem imposta, bem organizada. A gente diz o seguinte, né, no Brasil tudo é desorganizado, né, só o crime que é organizado. E de fato aí estão aí os exemplos. Mas assim, a lavagem, claro, chegar no ponto que está, não tem mais o que fazer senão atacar o coração financeiro dessa organização, porque senão não tem jeito. E aí a lei de lavagem ela veio exatamente para isso, para matar, não na origem,
mas naquilo que afeta mais a organização, que é o financeiro. E assim, Siga o dinheiro. a forma de apreensão tem um decreto que ele permite apreender tudo, origem lícita, ilícita, crimes contra o fisco, contra a fazenda, que chamava. Então você vai apreender tudo, até o que é lícito, o que é ilícito, na dúvida, já joga para leilão, já usa carros, a polícia já vai usar. Então, assim, o negócio é rigoroso. Mas a ideia, né, do crime de lavagem de dinheiro, quando criado, desde o princípio lá com o Nixon, né, foi isso. A ideia principal é essa: é o seguinte, olha, essas pessoas estão atrás de quê? Com essas atividades criminosas? Dinheiro. Então vamos atacar o dinheiro. Aí que eles começaram com aquela frase, né, sigam o dinheiro. Aí começou a descapitalizar. É extremamente interessante, a visão é essa mesmo, é retirar a capacidade financeira das próprias organizações. Doutor Mário, depois de tomar a palavra 25 vezes, meu amigo. Eu já entendi por que essa postergação, é essa pós-graduação no IDP, cara, que tá te dando toda essa vibe, meu Essa amigo. bagagem. Bacana, eu Essa gosto. É o bagagem. tema que eu gosto. Sim, Lavagem de dinheiro, muito bom. Olha, primeiramente, eu fui catalogando aqui na minha cabeça alguns pontos. Primeiro, na minha advocacia, que eu já falei algumas vezes aqui, de décadas, nenhum dos juízes que estão julgando os atos de 8 de janeiro, nenhum tem isenção. E todos os tribunais pelos quais eu passei, um mínimo detalhe daqueles, eu não vou nem elencar, mas um mínimo detalhe ele já se julgava suspeito. Durante toda a minha carreira, a suspeição é imediatamente arguída pelo juiz. É muito difícil um desembargador ou um juiz não arguir a suspeição ao menor cheiro, a menor fumaça de que ele está enquadrado num dos impedimentos. Então, assim, realmente, esse julgamento, dificilmente num julgamento comum em primeira e segunda instância, estaria andando sem a arguição da suspeição, sem a aceitação da arguição de suspeição. Então, até pela alguma das falas do professor Rafael corroboram com isso, mas sou eu que estou dizendo, não é ele. Foro privilegiado é uma situação interessante, eu acho fantástico. Eu queria ouvir sua opinião em relação ao foro privilegiado. Olha só que engraçado, olha só que legal, doutora Elisandra. Antigamente, a briga e a contestação sempre foi a do foro privilegiado. Poxa, por que políticos, por que autoridades têm que ser julgadas pelo Supremo? E hoje, olha só que engraçado, eles estão com uma PL para que voltem a ser julgados em primeira instância. Mas, afinal, tecnicamente, aí, por isso que o podcast para fazer direito, ele tem esse viés. O que é certo para o penalista, para o advogado criminal? O que seria certo? Começar na primeira instância ou começar na última instância, ter essa prerrogativa? Essa prerrogativa é certa ou é errada? Se é que existe, se é que a gente pode talhar nessa perspectiva certo e errado. Cara, esse tema, assim, complicou fazer essa pergunta agora, porque aí eu vou me alongar. Com certeza. Eu escrevi a tese de doutorado sobre o foro por prerrogativa de função, é um tema que eu Perfeito. gosto, pesquisei na literatura do mundo ocidental inteiro, e fico muito tranquilo para falar. Vamos lá. Em primeiro lugar, se diz que é uma criação brasileira, foro por prerrogativa de função. Não é. No mundo ocidental, vamos colocar assim, a origem está em Portugal e Espanha. Eles ainda têm muitas autoridades públicas julgadas em tribunais. E, obviamente, que isso influencia o quê? Toda a América Latina. O Brasil, por tabela, e os países aqui, Chile, Uruguai, Argentina, Colômbia, também tem um rol extenso de pessoas que são julgadas em tribunais. Beleza. Como é que funciona? Qual é a razão política e jurídica para pessoas não serem julgadas por juízes de primeiro grau, como todos nós, e serem julgadas em tribunais diversos, conforme o grau, né? A razão oficial, vamos colocar assim, que a doutrina tradicionalmente do mundo inteiro defende primeiro, garantir, reduzir pressões do juiz, no magistrado, e ele dá o exemplo. Imagina o juiz do município lá do interior, pequeno ali, que não tem muita estrutura de segurança, bora chamar assim, falar o quê? Afuá,
que, enfim, muito pequeno, poucas pessoas e tal. Imagina esse juiz julgando um senador, um governador. Ele estaria muito mais Coagido, sujeito a pressões indevidas, ele está mais próximo ali, sai do fórum, aí vai andando um pouquinho da casa do magistrado que tal. Essa é a primeira razão oficial, reduzir a pressão no magistrado. A outra é facilitar, não é facilitar, é fazer com que o exercício dessa função relevante pública que o detentor do foro tem, exercê-la mais livremente. Garantir que ele tenha o exercício mais livre. Por quê? Porque isso é a desculpa oficial, tá? A justificativa oficial. Se diz que ele, sendo acusado e julgado em tribunais, que estão mais distantes, mais afastados, mais isentos, teoricamente, ele exerceria a sua função mais livre. Ele não estaria ali sendo acusado, importunado por um promotor, por um delegado ali da comarca, da região, e isso ele ficaria muito preso e deixaria de exercer a sua função com a liberdade que ela existe, com medo de ser retaliado ali pelo promotor da esquina, do delegado, o juiz que não gosta dele. Essas são as razões oficiais. E aí, se eu for analisar, e aí, em outros momentos da história jurídica, ou judicial brasileira, isso procedia. Porque durante muito tempo os magistrados eles não eram concursados, eles eram nomeados pelo governador, tinha os pretores e tal. Acho que até hoje tem pretor, se eu não me engano, aqui no Pará. Eles eram nomeados. E aí talvez existisse essa relação aí de confiança, eram nomeados, e a gente sabe do problema que isso, o executivo nomeando o magistrado nunca é saudável para o modelo que nós temos. Então, em algum momento isso aconteceu. Imagina 88 para cá, que é outro judiciário, mas qualquer magistrado de qualquer lugar tem todas as garantias, inamovibilidade, redutibilidade, vitalício. O Ministério Público virou um super órgão também, cheio de garantias, tem uma estrutura incrível. A polícia, nem tanto, mas também melhorou de 88 para cá. Então, a minha opinião é que não há mais razão política, não há mais razão jurídica, muito menos constitucional, para se manter o foro por prerrogativa de função a qualquer autoridade. Porque o magistrado da comarca de Curralinho tem as mesmas garantias de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Então, não há mais razão. A gente pode achar desculpa para favorecer, para prejudicar alguém, para ter um julgamento. E hoje nem é hoje mais um privilégio ser julgado num tribunal, porque você perde um recurso ordinário, apelação. E é um erro crasso. Eu falei sobre isso na tese. É um erro. O Brasil errou ao dar foro por prerrogativa de função no Supremo, ao dar competência criminal originária do Supremo. Isso foi um erro básico. Por quê? Porque nós somos signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que lá tem uma garantia que o Brasil incorporou no seu ordenamento desde 92, quando subscreve os tratados internacionais, que é o duplo grau de jurisdição. Está lá expresso. Não está expresso na Constituição brasileira, mas nós somos signatários e nem precisava. A Constituição de 88, ela abre para que o Brasil abarque outros direitos e garantias fundamentais decorrentes de tratados internacionais sobre direitos humanos. E assim aconteceu. Então nós temos o duplo grau de jurisdição. O Brasil assinou isso. E a partir do momento que ele dá foro por prerrogativa no Supremo, ele está matando essa garantia que ele se cumpriu ao observar. Que ele se prometeu observar. Na sua análise tinha que ser o STJ. Na pior das hipóteses. Porque, assim, a partir do momento em que você retira a possibilidade de um recurso ordinário, de uma revisão ordinária sobre o julgamento, a gente vai ter toda sorte de tipo de problema, porque não vai ter uma instância revisional. E o duplo grau de jurisdição, se eu te interrompendo, Paulo, só para finalizar, ele está baseado em algo que é da essência das pessoas. Julgamento por pessoas falíveis, que são homens, não são deuses que julgam. Portanto, no modelo democrático, nenhuma decisão política do parlamento, do judiciário, do executivo, não pode estar sujeita a controle. E quando o Supremo julga originariamente alguém por crime, você está tirando a possibilidade de controle sobre essa decisão. E aí é um desastre. Mas mesmo a questão do Supremo, o correto não seria o STJ, se a gente fosse analisar, porque o STF ele estaria ali com uma corte constitucional, né? Análise de constitucionalidade.
Então, mesmo se fosse um foro de prerrogativa, teoricamente deveria ser o STJ, não o STF. Por isso que. Ou os tribunais regionais. Na melhor. Ou os tribunais regionais. Mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta assim, se seria possível, professor Rafael, ser contundente. Porque isso é uma pergunta de todos nós, praticamente, Paulo. Afinal, o julgamento de 8 de janeiro, vamos dizer, vamos utilizar como um exemplo apenas. Afinal, até que ponto é merecedor ou as pessoas podem ser julgadas pelo Supremo e podem se utilizar do foro privilegiado? Essa é uma pergunta e foi muito boa, além de todo o seu conhecimento, foi muito boa você ter vindo aqui. Essa é fundamental, porque todos querem saber. Afinal, qual a extensão, essa que é a pergunta agora que me falhou, qual a extensão do foro privilegiado? Porque as dúvidas são sempre as mesmas. Ah, mas ele já não está mais no cargo. Ah, mas aquelas pessoas nunca foram condenadas, mas nunca estiveram. Como é que aquelas pessoas foram julgadas pelo Supremo? Isso é uma pergunta que vem reverberando há muito tempo e parece que ninguém não tem uma lógica firme. Eu não sei se é possível que você, professor Rafael, você possa dizer assim, e não é. Eu acho que se tem critérios delineados para que a gente possa explicar para todos, de comum, para todas as pessoas que nos assistem, Paulo. Isso é importante porque, vamos lá, só quem pode estabelecer o foro por prerrogativa, ou seja, competência originária criminal de um tribunal, é a Constituição. Então, no Supremo está lá, no artigo 102, inciso 1, quem é julgado no Supremo. Presidente da República, vice-presidente, ministro de Estado, ministro do Supremo, ministro dos Tribunais Superiores, enfim, é um rol extenso. Então, é isso, desde 88. O Supremo, obviamente, deu contornos para a extensão desse foro e, desde o início, eram 2 requisitos. Ele está no exercício do cargo, então ele mantinha o foro durante o exercício do cargo. Na verdade, era um requisito só, 2 vieram depois. Ele mantinha o foro enquanto estava no cargo, aí deixava o cargo, perdia o foro. Aí o que acontece? Ele não se reelegia, voltava para o primeiro grau. Aí depois, o cara que era governador estava no STJ, ficou sem mandato no primeiro grau. Aí ele se elegia prefeito, ia para o tribunal, depois virava deputado federal, ia para o Supremo, e ficava essa gangorra de competência. Em 2018, o Supremo deu um acabamento, especialmente em relação a chefes do Executivo e parlamentares, deputado federal e senador. Falou, ele restringiu o foro para essas autoridades. Falou assim, a partir de agora, só vai manter o foro governadores, prefeitos, deputado federal e senador, ou seja, os eleitos, né? Aqueles que cometeram o crime no exercício funcional e o crime que tenha relação com esse exercício funcional. Porque antes de 2018, como era? Independente do crime, independente do momento, ele era estagiário, cometeu um crime, ok, virou deputado, ganha o foro. Beleza. 2008 mudou isso para essas autoridades. Mas o que o Constituinte queria, de fato? Sabe o que me salta os olhos? É o quê? É porque existe uma norma, existe a previsão constitucional e existe a vontade dos ministros. A vontade dos ministros, principalmente nesse caso específico, ele transcende a vontade do constitucionalista ali, que criou a norma. Talvez o Constituinte tenha pensado que... Constituinte, desculpa. Não, mas você falou... talvez o Constituinte deva ter falado assim, deve ter imaginado. Não, 4 anos o mandato, dá tempo de processar e julgar. Só que, infelizmente, muitos desses processos que tramitam em tribunais de forma originária, eles demoram muito. Então acaba permitindo que acabe o mandato, volta e tal. Não, mas não deveria o legislativo criar normas para isso e não... Porque é muito estranho esse efeito... Exatamente. Essa absolvição de poderes que o judiciário está exercendo é muito perigoso. O Supremo percebeu que estava dando problema. A gente demora para julgar, o Supremo demora para julgar, o cara fica mudando. Um problema. Restringiram o foro em 2018. Aí agora, em março, abril desse ano, já veio um novo entendimento do Supremo sobre o foro, que é o quê? Bastou ele cometer o crime no exercício da função que ele tem o foro. Pouco importa que a investigação ou o processo iniciou depois. Não importa quando começou.
Então, ele foi prefeito de 2016 a 2020. Cometeu o crime ali em 2018. Acabou, não se reelegeu mais. A investigação começou em 2024. Ele vai ter o foro. Por quê? Porque hoje basta que ele tenha cometido o crime no exercício funcional, ele já garante o foro e o foro não vai mais mudar, independente do cargo que ele ocupar. Isso, enfim, é um outro problema. Mas, em relação, voltando aqui ao Supremo, nesse caso exatamente dessas pessoas que estão sendo julgadas originariamente no Supremo, que não tem foro, nenhum desses tem foro, mas acho que não, né? Não tem ninguém que tenha, não. Qual é o fundamento que o Supremo atraiu para ser essa competência? Uma previsão no regimento interno do Supremo, que lá diz o quê? Será da competência do Supremo crime cometido nas dependências do tribunal. E aí o Supremo interpretou esse conceito de dependências para muita coisa, né? Uma ofensa ao ministro, uma ofensa numa rede social, alguma coisa. E obviamente que o 8 de janeiro depredaram lá indevidamente a sede, e aí não. Então, tudo isso vai ser por causa do regimento interno do Supremo. Perfeito. É o ideal? Não. Mas é claro que isso foi recepcionado pelo próprio Supremo. Mas nós temos aqui no podcast para fazer direito que entender essa situação, de onde tem que ser muito entendido. Existe uma cultura popular muito assim, fez, mas não sabe da onde. Não. Todas as argumentações. No Supremo Tribunal, nós temos pessoas de altíssima inteligência. Não chegaram lá, você goste ou não, você queira ou não. Então, eles tiveram, sim, uma interpretação, e agora que eu entendi com o professor qual foi realmente. Agora, o que a Constituição fala exatamente? Então, mas deixa eu emendar aqui. Já que ele fez. Tá. É só o seguinte: o que vale é o que está escrito na Constituição ou o que é interpretado pelos ministros? Porque hoje tem uma sensação seguinte, que o que está escrito na Constituição pouco importa. O que importa, de fato, é a interpretação subjetiva de cada ministro que ali está, ou, quando não, da turma. Mas houve uma extensão aí numa lei de um regimento que é específico, né? Então, mas ele não seria inconstitucional? Agora, regimento agora só superando a Constituição. Agora só lembrando, o que a Constituição disse? Sobre isso, absolutamente nada. Não, mas ela diz que só no exercício do... não diz nada. Ela só traz um rol com as pessoas que têm foro. Ela traz cargos, né? Presidente da República, vice... Ela não diz que é no exercício do cargo, ela apenas diz que o foro... Não diz nada. Perfeito. Não diz nada. Perfeito. Entendi. Em relação a isso, satisfeito, Paulo? Sim, eu queria só perguntar... Eu teria a última pergunta em relação à prova. Deixa eu fazer a penúltima, então você faz a última, para encerrar. Doutor Rafael, tivemos uma operação extremamente interessante que foi a Lava Jato, que foi construída e lastreada em situações obscuras, que foram questionadas em todo o devido processo e, por fim, após a condenação, ruiu tudo. Acabou. Hoje percebemos, como diz aquela música, eu vejo o futuro, como é que é? Eu vejo o futuro repetir o passado. Exatamente a mesma coisa acontecendo. Parece que os mesmos erros que foram derivados da Lava Jato está sendo replicado agora. Você tem essa sensação de que esse processo, mesmo com condenação, pode ser que ele não se sustente mesmo com a condenação pelo STF mesmo? Bom, em primeiro lugar, é importante falar da Lava Jato, assim, a gente estudou de forma profunda e ela começa... não tenho um ano exato aqui, mas quando ela começa, aquela força-tarefa inicial ali, uma investigação extremamente técnica, bem feita, bem conduzida, que se tivesse prosseguido daquela forma, correta, técnica, tiraria do mapa aí boa parcela da classe política que está aí. Mas, em algum momento, ela se perdeu, ela ganha fôlego e aí foi fundamental o ministro Teori Zavascki, que todo mundo recorda, ele era o relator. Existiu uma vaidade, uma briga de vaidade entre a Polícia Federal, aí tinha a COAF, tinha o Ministério Público Federal, que cada um queria investigar mais, cada um queria mandar, e dá um problema. A investigação é de todos e para o acusador. O ministro Teori, isso tem decisões do Supremo monocrática dele. Ele dá uma verdadeira dura ali na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, fala, olha,
resumindo assim, o que ele disse, isso está em decisão. Ou vocês se entendem e investigam de forma colaborativa, ou não vou deixar isso prosseguir dessa forma. E aí parece que aí criou a força-tarefa e a investigação inicia até muito boa, muito técnica, aprofundada. Claro, tem aqueles problemas ali, né? Uma fonte humana não identificada disse isso. Enfim, acontecia. Mas em determinado momento, não se sabe porquê, né? Não sei se é vaidade, se é necessidade de holofote, ela se perdeu de fato. E aí, desde o início a gente apontava, cara, tem problema aí, essas prisões, elas tinham uma nítida intenção de colaboração, cidadão preso por 2 anos, como bem bloqueado, e aí isso foi se alastrando dentro da investigação. E o juiz, né, você consegue perceber também que o juiz ali, ele saiu da questão de imparcial e já se tornou parte da acusação? Um agente de segurança, digamos assim, se tornou, digamos, um agente de segurança, que isso também é um problema. O magistrado, ele se sente responsável pelo combate ao crime, e isso não pode acontecer. O magistrado é um árbitro, ele não é investigador, ele não é agente de segurança. A gente até entende, até muito bem intencionado, com um espírito nobre, eu preciso combater o crime, mas a partir do momento que ele tem essa perspectiva, e até heróica, digamos assim, ele afeta inconscientemente parcela da sua imparcialidade. Né? E aí é complicado. Um outro problema que a gente identificou desde o início, que aí, obviamente, que o processo do ex-presidente Lula foi marcante, né? Tava tudo em Curitiba. A gente sabe por que começou em Curitiba, aqueles atos ali no norte do Paraná, o Lava Jato, os Lava Jatos, o Doleiro e o CEF e tal. Ok, tava certo. E ela tem competência sobre todo o estado do Paraná, a 13ª Vara Federal de Curitiba. E aí depois um monte de coisa foi para lá, né? Veio o Petrolão, aí veio o processo do Lula, 13ª Vara Federal de Curitiba. Falei, não, peraí. Isso aqui foi em Santos, Guarujá? Guarujá, né? Isso aqui é São Paulo. Aí, como era do ex-presidente Lula, todo mundo ficou atento. Eu falei, cara, isso aqui tem um problema de competência aqui. Pode haver uma grande conexão, tá tudo relacionado? Pode, claro. A lei permite, o código permite. Mas eu não estava vendo o nexo de causalidade. Aquele fato isolado do Guarujá não tinha nada a ver com os atos do Youssef, o Lava Jato, os dólares lá, o doleiro. Então, assim, cara, ele tá ampliando muito, alargando muito o conceito de conexão de crimes para botar tudo ali dentro. E eu sabia que isso ia dar problema. E a gente botava, olha, ele é incompetente em razão do local, não era e tal. E o que aconteceu? Qual foi o problema? O Tribunal Regional Federal ali da 4ª Região não conseguiu controlar, havia um apelo popular muito forte, não houve controle, tudo passava a unanimidade, às vezes de forma equivocada. Superior Tribunal de Justiça também não se sentiu confortável para anular nada. O próprio Supremo, no primeiro momento, deixou passar isso, e aí tem um momento em que, enfim, não se sabe por quê, vamos analisar isso aqui e vamos anular. E a anulação, assim, foi correta, do ponto de vista da competência, aquele fato foi correto. Claro. Outras questões, enfim, tem muita coisa ali envolvida. Mas qual foi a diferença ali? Ali a gente estava brigando, não, né? A gente estava falando de um juiz de primeiro grau. Eu tinha ainda outros 3 tribunais para revisar. E agora? Vamos imaginar que tem algum procedimento errado. Só sobra o plenário do Supremo. Isso se tiver, pelo menos, 2 votos divergentes agora da turma. Então, se um ministro divergir, não cabe mais embargos infringentes, não vai para o plenário. Se 2 divergirem, não sei, aí pode ir para o plenário. Aí pode mudar, porque vai ser um julgamento pelo plenário. São 11. Então, assim, a chance de reverter uma decisão da primeira turma hoje é difícil. A não ser que aconteça alguma outra coisa, não sei. Tem muita influência política. Ninguém imaginava que iam descobrir aquelas mensagens lá do Wikileaks, né, que é do Telegram. Agora, porque agora teve aquela questão que fica muito similar ao que ocorreu na Lava Jato, que é a proximidade, né, do juiz com os procuradores. Então, ou seja, tem uma condicionante aqui que é muito interessante, que foi um dos principais ataques à questão da Lava Jato, a imparcialidade do juiz. E a gente percebe que também nesse julgamento está ocorrendo algo similar. Bom, nós teríamos aqui horas e horas, né, conversando, porque realmente essa matéria penal sempre é a primeira paixão de todos os estudantes, né? Então sempre a gente, logo naquele direito penal 1,
há muitos anos atrás sempre era aquilo que a gente queria seguir, os filmes e tudo Meu mais. caso foi a única paixão, não teve outro. A doutora Elisandra e a Elisandra, o doutor Rafael seguiram essa paixão. Bom, nós teríamos aqui diversas situações. Nós teríamos também discutir garantismo penal, que é muito interessante. É uma doutrina fantástica. Inclusive, a doutora Ana Cláudia que está desenvolvendo isso. Enfim, muito bom. super encantada com essa teoria. E eu também já pude ler o livro dela e é fantástico. Mas eu queria brindar aqui os nossos espectadores, meu amigo, com dicas. Pronto, nós poderíamos terminar aqui com dicas do doutor Rafael. Quando um cliente se vê, e principalmente essa matéria eu acho muito importante, o que fazer quando o seu cliente liga dizendo que tem uma operação na Polícia Federal e que ele está sendo recolhido à prisão? Essa é a pergunta, e o desdobramento, apenas a título para concluir, porque existiriam ainda outras discussões em relação a esse tema, o que o advogado pode fazer e o que o cliente deve fazer quando se depara com uma operação da Polícia Federal e a sua iminente prisão ou alguma situação mais grave. E também um gancho dessa pergunta, o que o advogado pode fazer para proteger esse cliente na questão da privacidade e da intimidade, que me preocupa muito, porque eu tenho visto que, doutor Rafael, isso são duas perguntas principais que eu gostaria de fazer. Os dados telemáticos, os dados que são recolhidos, às vezes são dados de toda a ordem. Ou seja, eu já vi casos em que foi descoberto que o indiciado ou o investigado tem uma amante, que ele está com trajes ou nu em algumas filmagens, e a polícia acaba captando aqueles dados, divulgando aqueles dados, e aqueles dados vão ao processo. Vamos para uma situação anterior, e para fechar eu prometo. Divulgação no jornal, de nome, divulgação do investigado, o que fazer para proteger... Vazamento de dados sigilosos, né? O que o cliente tem que fazer no primeiro momento, o que o senhor recomenda aos advogados e aos clientes, que ele deve fazer para, no momento da operação da Polícia Federal, no momento da investigação e no momento da iminente prisão e a proteção à sua intimidade e privacidade. Doutor Rafael, só para dar um start aqui, um passo a passo, Polícia Federal. Exatamente. O que o cliente deve fazer nesse momento? Bom, aí primeira coisa é tentar manter a calma, né? Não deve ser algo fácil. Não tentar sumir com algum objeto, entregue o celular, peça para ver a decisão, e aí, obviamente, só o advogado que vai conseguir ver os efeitos dessa decisão. Tem coisas que não podem ser apreendidas, que a decisão não autoriza, nem tudo é autorizado a ser recolhido. Não tenta esconder o celular, não tenta destruir, não é obrigado a dar a senha, tá? Entrega o celular, mas sem o dever de entregar a senha. Não tentar fugir, obviamente. Ele deve colaborar? Não. Onde está isso? Onde tem dinheiro? Onde tem arma? Ele não tem o dever de colaborar, ele não tem o dever de falar. Ele precisa, obviamente, tentar uma comunicação ali minimamente educada, civilizada. E, assim, ele não precisa colaborar, ele só não pode também correr o risco de tentar obstar a ação de alguma forma, porque isso pode dar algum problema. A condução, doutor. A condução, algemas, tamborão, enfim. Não é. Como é que... É vedado o uso de algemas, né, a não ser que haja um risco ali iminente de fuga ou uma agressão, alguma coisa. O uso de algemas não é autorizado, existe uma súmula vinculante, inclusive, sobre isso, que pode levar à anulação, nulidade da prisão. E a proteção da privacidade da imagem é fundamental. Inclusive, essa violação, a intimidade, a imagem do conduzido, do preso, ela passou a ser um crime de abuso de autoridade. Então, é difícil, assim, a gente imagina um padrão de conduta dos agentes policiais que vão cumprir, né, regularmente, de uma forma tranquila, de uma forma serena, que aí tende a não dar problema para a condução, para a operação. Eu já vi casos em que
entrou lá, viu que não tinha nada, era um celular, aquele analógico do botãozinho, passou 10 minutos e foi embora. Então, assim, há operações e operações, né? O tipo da polícia, se é civil de um estado, se é federal, ou se é rodoviária federal, que agora até tem uma vedação do Ministério da Justiça, ela vai dar o tom da operação. Então, assim, ela vai ser mais ou menos tranquila a partir do agente policial que vai cumprir. Observa-se que as pessoas que são alvo desse tipo de operação normalmente têm uma reclamação sobre a questão da destruição do patrimônio de maneira desnecessária. Parece que algumas pessoas envolvidas naquela busca utiliza desse mecanismo como uma forma até mesmo de vingança, de pressionar, de induzir a pessoa a entregar algum tipo de informação, então acaba depedrando parte do patrimônio da pessoa que está sendo alvo dessa busca e apreensão. Qual seria o aconselhamento que você poderia dar para essas pessoas que estão passando por uma situação similar, ou se já passaram, quais medidas poderiam ser tomadas? Bom, assim, não há. É melhor não falar nesse momento, né? E até durante parte da investigação é muito complicado ele falar, seja para admitir, seja para negar. É melhor manter a possível tese para um outro momento. Mas se houver uma violação por parte da autoridade policial que vai cumprir, precisa ter algum resquício, alguma comprovação disso, né? Obviamente que eles não vão deixar um atestado que destruíram tudo, mas de alguma forma depois registrar isso para buscar a reparação devida, né? Assim, isso não vai ter um efeito na nulidade da operação, não vai ter nada, mas resta uma responsabilidade administrativa contra o agente ou até criminal, dependendo do caso. Aqui é tudo muito posterior, a pessoa vai perdendo interesse de agir. Mas se todo mundo fizer, tende a reduzir, né? A questão das algemas virou uma súmula vinculante a partir do uso indiscriminado de algemas. Prendiam pessoas que não tinham a menor periculosidade, e aí depois, não, mas prendia, algemava para garantir a segurança dele, porque alguém tentou se matar no curso de uma operação. Não, quer dizer que para garantir a tua segurança eu vou te constranger e vou... Mas a gente percebe, pelo menos no que é noticiado pela televisão, que o uso de algema é uma coisa muito comum. São raros os casos que não tem. Inclusive, eu acho que é utilizado não como uma forma de preservação, é uma forma de prejudicar a imagem da própria pessoa que está sendo alvo daquela operação. Porque a gente percebe até pelas pessoas que estão passando por uma operação, a primeira coisa que ela tenta fazer é esconder o uso da algema. Então, ou seja, naquele momento ali, ela já se sente prejudicada, ela se sente vítima do próprio processo penal, porque a gente sabe que o processo penal ele é uma pena em si mesmo. Então, ou seja, essa pessoa ela está sendo alvo de uma medida cautelar, mas ela não foi, como você bem mencionou, ele não atravessou essa ponte e se tornou culpado. Então, ele já está sendo punido de maneira preventiva, como o doutor Mário bem começou também a fala dele. Mas eu até tenho percebido que a divulgação das imagens, eu tenho percebido uma melhora. A gente tem visto menos imagens. Aí, obviamente, que jornais, blogs divulgam a lista, né, dos nomes e tudo, mas as imagens é mais assim, as pessoas que pegam na rede social do cidadão que está preso e joga, mas a imagem dele no momento da prisão, eu tenho percebido uma melhora, assim, por sorte. Utilização de material que consta em processo em sigilo. A gente se depara também não só com divulgação em meios sociais, né, e de informação, como também já teve casos que eu me deparei com pessoas que pegarem de dentro do processo parte dos autos, vamos supor, teve uma quebra de sigilo fiscal, ele pega essa quebra de sigilo fiscal, que está em segredo de justiça, o qual a própria pessoa que está sendo acusada não teve acesso aos autos, ele desentranha isso, leva para um delegado e abre um novo inquérito para apurar novos crimes. Ou seja, eu acho que é um absurdo tão grande, porque a própria pessoa que está sendo acusada não teve o direito nem do contraditório. E essas provas, além de estar sendo utilizada ali e está sendo negado o acesso às informações sobre aquela argumentação de sempre, que ainda estão ocorrendo diligências, e se abrir os autos ali vão prejudicar. Mas todo mundo sabe como funciona. Eles pegam esse material e utilizam. O que você percebe? O que seria a responsabilização dessas pessoas que estão utilizando? Inclusive advogados. Tem advogados que retiram esses autos para utilizar em processos distintos. Esse é um problema. A utilização de dados
enfim, de processo sigiloso. É difícil controlar, especialmente porque o jornalista ele tem, né, a garantia do sigilo da fonte, vaza para o jornalista, ele divulga, é um negócio complicado. O Supremo ele faz um negócio que interessante, assim, eu acho que é um mecanismo de controle válido. Cada advogado ou Ministério Público que baixar uma parte do processo, ele vem aquela taxa, né, documento baixado, download feito por advogado fulano de tal. Então acesso meio terceiro que fica registrado, né? Mas aí no sigiloso não, né? No sigiloso não vai aparecer, né? O terceiro não consegue ter acesso. Não. Mas no Supremo, quer dizer, a pessoa que baixou, fica o nome lá, imagino que evite um pouco isso. Mas não evita ele mandar para um jornalista, alguém, e o cara divulgar ancorado no sigilo da fonte. É complicado. E o advogado, até para uma forma de orientação, e o advogado que utiliza de dados do processo que está em sigilo para nova demanda, nova imputação de novos crimes. Você entendeu? Vamos supor. Tipo, chantagear o cliente, alguma coisa assim, não. Novo processo, é porque, vamos lá, o que ocorre? Eu já me deparei com duas situações similares. Tem um processo, a pessoa está sendo investigada, aí tem um processo ocorrendo na Polícia Federal, onde foi feita a quebra do sigilo fiscal. Esse sigilo fiscal, ali, teoricamente, poderia apresentar sinais de ocorrência de novos crimes, ok? Só que está sendo apurado e está em sigilo, inclusive a defesa ainda não teve acesso a esses autos. A pessoa pega essas informações que estão lá, nesse sigilo fiscal, vai na delegacia, abre um inquérito, entendeu? Com o delegado sabendo que foi retirado de um auto em sigilo e inicia novamente a uma portaria para iniciar um inquérito de investigação. Eu até sei qual é esse caso. E o colega advogado que provocou isso? Foi. Eu até sei qual é esse caso. Para ele depois advogar pro cara. Ele usou as provas, que supostamente eram cometimentos de crime, e utilizou para instaurar um inquérito e levar para o delegado. Meu Deus. Mas enfim, acho que tá O bom. que você acha? Não, acho É um criminoso, né? Eu não sei o que aconteceu, mas é. que encerre aí, meu amigo. Doutor Rafael, muito obrigado por comparecer aqui ao podcast para fazer direito. Foi extremamente gratificante esse bate-papo. Deixar as portas abertas para o momento posterior. Se tiver algum tema que você acha relevante para trazer aqui para a gente compartilhar com todas as pessoas que seguem o podcast, as portas estão abertas. Obrigado, doutor Mário, novamente pela presença. Obrigado, meu amigo. Aqui eu me sinto em casa. E a gente ainda teria, não estamos satisfeitos porque ainda teríamos muitas dúvidas, muitas perguntas ao professor Rafael, mas em outra oportunidade a gente com certeza os fará. Muito obrigado pela presença aqui e pela aula que você deu para todos os nossos webnautas, ouvintes ou telespectadores. Enfim, a todos que assistem o podcast para fazer direito. Eu agradeço e vou ficar aguardando o convite da próxima, hein?